Olá, estou aqui para contar o restante do meu testemunho. Na paz de Cristo a todos. Como é bom poder falar do nosso Deus. Estou aqui para falar para vocês que Deus é tudo para mim. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Esse é meu segundo transplante. Eu recebi a doação do rim da minha segunda irmã, da minha irmã do meio. Eu tenho duas irmãs, a minha irmã mais velha e a minha irmã do meio. E elas são uma bênção na minha vida. E eu sei que Deus colocou elas na terra porque Ele já tinha um propósito na minha vida. Muitas vezes a gente não entende as coisas que a gente vai passar, mas tudo é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. E não importa, porque no fim, Ele sempre é conosco. E no meu segundo transplante, eu já estava casada. Eu conheci o meu marido através da internet, através de uma palavra que eu recebi quando eu tinha 21 anos. E Deus falou num culto que Ele já estava preparando o meu marido. Eu estava em São Paulo na época, e fui no culto e o pastor começou a pregar, falar sobre um casamento, sobre a mulher, e falando sobre a mulher que era negra, falando sobre o cabelo enrolado dela, que parecia um bombril. E na época, eu estava no terceiro banco ou segundo, e eu comecei a rir. Era uma igreja bem pequenininha. E na hora ele parou o culto e falou: "E você, Morena, que está aqui, sentada, rindo, sobre a história que eu estou contando, o Senhor manda te dizer que o seu marido está nascendo hoje para você. O Senhor está fazendo ele nascer de novo. E eu posso te dizer como ele é. Ele é loiro, tem olhos azuis. E ele vai vir. Não se preocupe." Gente, ele falou aquilo e continuou dando a palavra. Quando eu fui sair daquela igreja, que eu estava só fazendo uma visita, todo mundo queria me falar comigo, parecia até que eu era alguém importante. Com certeza para Deus eu sou, sabe? Para Ele eu não tenho dúvida. Mas eu fiquei até constrangida na época. Nossa, como Deus falou com você na igreja. Sabe, aquele momento, tchan. E Deus falou comigo e falou do meu marido. E eu tenho testemunhas de hoje, até hoje, para contar, que estavam comigo na hora. Tanto que essa minha amiga, uma irmã da igreja, da congregação, ela é minha amiga até hoje. E ela fala: "Um dia você vai me apresentar teu marido, Rosana." Claro que eu fui lá com ele em São Paulo, apresentei ele para ela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, mostrando que tudo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. O tempo é dele, porque para ele 1000 anos é um dia. Então, um dia para ele não é nada. E ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Então, eu conheci meu marido, ele veio, ele morava no Rio Grande do Sul. A gente se conheceu pela internet. Demorou muito, porque eu recebi a revelação lá por 2021. E eu fui me casar, eu já tinha 36 anos, fazia anos que eu tinha recebido a palavra. E assim, eu não namorava porque eu estava procurando o meu varão, aquele Boaz que o Senhor tinha preparado. Mas o Senhor estava moldando ele, o Senhor estava transformando ele. E o Senhor o transformou conforme a vontade dele. E enquanto nós conversávamos pela internet, ele me disse que ele era evangélico luterano. Eu acreditava que ele era cristão. E o Senhor dizia: "Não é para ficar falando sobre mim, nada sobre mim." E a gente ficou conversando. E quando deu, acho que 8 meses de namoro, eu não lembro bem. Quando eu vi, ele veio de mala e cuia. Vamos casar. E a minha tia, que eu morava com ela, né? Ela falou: "Rosana,
Meus filhos já se casaram. Só tá você, filha. E uma hora a tia vai partir, daí você. Transplantada, né? E ela preocupada comigo. E eu orei a Deus, e o Senhor falou, é para casar. Casa. Eu trouxe ele para você para casar. E eu aceitei o que Deus determinou para mim. Porque na época eu não pensava em casar antes de conhecê-lo. Mas Deus mudou totalmente meus pensamentos, o meu coração. Deus mudou tudo em mim. E então a gente se casou em junho, dia 15 de junho de 2009. Não minto, em 2008. 15 de junho de 2008 nós nos casamos. Nós nos casamos e depois de uns dias casada, eu perdi meu rim. Eu acabei me alimentando, comendo uma fruta que não deveria e deu uma necrose no meu rim transplantado. Fiz biópsia, fiz tudo e não teve como salvar. E depois disso, voltei a fazer hemodiálise, começou tudo de novo, mas o marido que Deus tinha me dado, que me deu, porque ele está comigo, glória a Deus. O marido que o Senhor me deu é uma benção, e ele me cuidou. Ele até esses dias estava falando, nossa amor, lembra quando você falou, vai, não adianta você ficar comigo, porque você só vai sofrer, e me liberando para ir embora, recém-casado. E eu disse que não. E ele não desistiu de mim, do meu casamento, do nosso casamento. Ele não desistiu de nós. E passou por toda a fase comigo, sempre me apoiando, sempre cuidando de mim. Só o Senhor sabe tudo que eu passei. E durante todo esse período, eu muitas vezes achando que não conseguiria, mas o Senhor me abençoou e eu consegui. E veio um período, depois que nós nos casamos e que eu fui morar, né, numa casa, eu comecei a ter muitos pesadelos. Novamente, Satanás começou a me atacar, porque ele me atacava na época, quando eu era nova, quando eu era solteira. Satanás fazia de tudo para destruir minha vida, ele fez de tudo. Para mim, na realidade, não consegui cumprir os propósitos de Deus. E eu tinha pesadelos com meu marido, a gente já estava casado, mas o meu marido não era convertido. Ele não era convertido. Então, eu não sabia os planos de Deus, mas então o Senhor me colocou numa UTI por 7 dias, 7 ou 14, alguma coisa assim. E durante esse período que eu estava internada, o Senhor o levou para as águas. Ele conta até hoje que ele estava trabalhando na farmácia e estava fazendo, etiquetando, colocando código de barra, alguma coisa assim, nos fundos da farmácia. E daí diz que quando ele olhou, uma menininha entregando um papel para ele. Ele já tinha recebido na célula que a gente frequentava 2 vezes a revelação que o Senhor falava para ele, que era para ele descer as águas, né? Você precisa descer as águas, você precisa descer as águas. E Satanás me atormentando. Eu passava muito mal. Nossa, olha, vocês não têm noção. Um dia, quando der, eu vou contar as coisas que se passaram comigo, espirituais. E a menininha deu o papel para ele. E lá estava escrito, você precisa se batizar com urgência. Enquanto eu estava na UTI. Ele falou assim que ele pegou o papel e virou. Quando ele olhou de novo, cadê a menina? E daí ele passou pela farmácia perguntando, ninguém tinha visto a criança. Então ele teve certeza que era do Senhor. E ele conta, sabe, que ele foi na igreja, não tinha mais vaga no ônibus, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem, que era na época R$35. E ele falou que a mulher que estava lá falou assim, claro que você tem. Ele falou, não tenho. Eu só tenho uma nota de R$2 na carteira. E a mulher falou, não, você tem sim. E ele falou que ele abriu a carteira e estava lá os R$35 que tinha que ter. E ele foi no encontro.
Quando eu chegou no ônibus, não queriam que ele entrasse no ônibus. Aí um irmão falou: como assim vocês não vão deixar uma pessoa que Deus mandou eu cuidar? Esse rapaz, eu sonhei com ele. Ele vai sim, porque é Deus que o mandou aqui. Então, assim, aconteceram experiências espirituais, assim, que sobrenaturais, que o Senhor foi fazendo, movendo, para que eu e meu marido espiritualmente ficássemos bem. Então, o Senhor fez com que ele descesse as águas. Ele nem foi me visitar naquele fim de semana. E quando eu o vi de volta, eu já tinha acordado. Durante esse período que eu estive na UTI, eu não me lembro de nada. Eu só sei que eu fiquei tão irreconhecível que nem minha tia reconheceu quando foi me visitar. Porque eu me lembro muito bem que eu tomei uma vacina, tomei um soro, se não me engano, um antibiótico, que eu nunca tinha tomado. E daí eu tive reação alérgica e fechou minha glote e eu fiquei, parecia um sapo. Fiquei horrível. E na hora, assim, quando eu comecei a passar mal, eu me lembro ainda, sabe, antes de apagar, eu lembro que eu falei, enfermeira, chamei a enfermeira no quarto, né, eu estava internada, na época eu tinha perdido o meu rim, e chamei a enfermeira e falei, enfermeira, eu não estou me sentindo bem. Que ela me olha, ela fica desesperada, porque ela viu que eu já estava inchada e que eu já estava tendo reação alérgica. Correram comigo para UTI. Nessa época até a minha aliança de casamento roubaram lá no hospital. Porque ela tirou com tudo e me levaram correndo porque eu poderia morrer. E fiquei internada, mas eu sarei para a glória e honra do Senhor. Que foi só um propósito para que meu marido aceitasse e agisse para que eu pudesse, no mundo espiritual, ficar bem. E glória a Deus, o meu marido se batizou e eu voltei para casa, para a glória em nome do Senhor Jesus. Mas continuamos tendo muitas batalhas espirituais. Mas até hoje, de todas, porque hoje em dia eu estou em casa, estou usando catéter, não tem sido fácil no início. No início não foi fácil. Eu não entendi o que estava acontecendo, porque era mais uma situação passando, até que eu fui descobrir sobre libertação. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, porque eu vivi anos na igreja, anos, e sabia que tinha algo errado, porque eu tinha sonhos, eu tinha visões, um monte de coisa acontecendo. E um dia eu falei para o pastor, pastor, está acontecendo isso. Ele falou, não se envolva, deixa para lá. Mas não tinha como, era algo além de mim, sabe? Então, eu sempre me perguntava, até que chegou um dia em que eu conheci uma igreja que me explicou que existe libertação, que não é porque você desceu as águas, porque você aceitou Jesus, que você está limpo de tudo. E eu estava suja, eu não tinha sido liberta. Mal sabia eu que coisas do meu passado estavam influenciando na minha vida futura. Coisas que a minha mãe inocentemente fez. Eu estava passando por consequências por causa daquilo, dos meus antepassados. Então, gente, se você ainda tem dúvida, leia a palavra, peça para o Senhor te demonstrar. Fala, Senhor, me mostra. Porque a palavra diz que nós descendo, aceitando Jesus, o Senhor nos salva, nos liberta, nos cura, nos transforma. E quando nós estamos em Cristo, que é a videira, Jesus é a videira, Deus é o agricultor. E tudo que estiver em Deus, Jesus diz, o meu Pai limpa. E nós temos que ir até o Pai para limpar. Nós estamos em Jesus, estamos com tudo aquilo que precisa ser tratado. Nós temos que tratar o nosso passado. Porque a gente chegou, tomou um banho, ficou curado, mas as lembranças ainda ficaram. As coisas velhas ainda ficaram. Não, tudo se fez novo. A partir daquele momento, tudo se fez. Eu fiquei limpa.
mas o meu passado ainda está lá na minha memória, no meu coração, nos meus sentimentos, na minha alma. A minha alma ainda tem rancor, a minha alma ainda tem tristeza, a minha alma ainda lembra das coisas que eu passei, dos abusos que eu sofri, das humilhações, das rejeições, tudo a minha alma lembra. Eu estou em Cristo, mas a minha alma lembra. Então, amados, se você pensa, essa história de libertação não existe, para mim deu resultado. Eu descobri que até feitiçaria tinham feito para mim. Mas como pegou se eu era batizada, se tudo estava certo? Mas eu tinha brechas, muitas brechas abertas, repetidas, muitas. Iniquidade, porque iniquidade é para nós crentes, cristãos. Nós temos heranças. E a palavra diz, que nós temos heranças. As heranças do meu pai, da minha mãe, elas recaem sobre a gente e nós herdamos ela. Herança é herança, a gente herda, independente do que for. Entendeu? Então, assim, eu desejo que você pare e reflita na sua herança. Que herança que você tem tido até aqui? Quantas repetições? Você conseguiu casar? Você conseguiu ser feliz? Feliz que eu digo, feliz em Cristo. Você consegue todo dia acordar e falar, Senhor, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho tudo que é você. Se você consegue isso, então verdadeiramente você está limpa, você pode dar frutos. Mas se você ainda não tem, vai se limpar. Procure alguém que ore com você, que faça. Todo mundo fala hoje em mentoria, vamos fazer mentoria. Mentoria é você orar, é você tentar buscar aquilo que você precisa ser tratado. Trate. Vai orar, ora lá. Ora se você tem alguma coisa no passado, peça para o Senhor. E se você precisar de ajuda, eu vou deixar meu e-mail. Se você quiser me mandar um e-mail, pode mandar. Manda, a gente conversa, deixa teu telefone, eu acesso e vamos conversar. Eu ainda não estou 100% preparada para fazer libertação, mas eu creio que juntos, eu, você e o Senhor, aliás, o Senhor, eu e você, a gente consegue começar, porque a libertação é um processo, sabe? Da mesma forma que eu comecei o processo em mim mesma, o processo em que Deus tem me mostrado todos os dias o Senhor tem me curado, tem me libertado. Aí você pergunta, você está liberta, mas e esse catéter no nariz? Esse catéter no nariz é para mostrar que eu tenho um Deus, que eu posso tirar e colocar, e que eu estou viva, que é o mais importante. Esse catéter aqui para mim não é nada, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Uso o catéter em casa, às vezes uso o carrinho para sair, uso, mas isso não é nada. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que vocês possam estar em Cristo Jesus fortalecido. Estejam na videira que é Cristo. Não tenham medo da libertação. Não tenho medo, porque eu não vou fazer, porque eu devo ter algum espírito maligno. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele é muito bom para conosco. E eu tenho certeza que tudo Ele prepara. Ele prepara a hora certa, o lugar certo, tudo certo. Porque o nosso Deus é Deus. Que Deus abençoe você, que parou esse tempo para me ouvir, para ouvir a minha história de cura e libertação, porque eu fui curada. Eu fui curada de muitas coisas. Eu fui curada da tristeza de ter perdido a minha mãe quando bebê, quando 10 anos bebê. Já tinha 10 anos, mas eu culpava Deus por ter recolhido ela, por ter me deixado sozinha. E não foi culpa dele.
Eu culpei Deus por ter tido uma infância triste, porque depois dos meus 10 anos eu ficava na casa de um, no de outro, e eu me sentia sozinha, porque eu não o conhecia. Então, assim, muita culpa, muita rejeição, me sentia rejeitada por todo mundo. Então, eu tive muitos sentimentos, muitos, de abuso, fui abusada. Então, assim, é muitos sentimentos juntos. E o único que nos liberta, que nos limpa, que nos sara e que nos faz ser feliz novamente é Cristo Jesus. Só Ele para fazer tudo isso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.